Bem, boa noite, irmãos e irmãs. Vamos iniciar hoje a leitura do livreto aí do irmão P. Wilson, A Oração e o Mundo Invisível. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 9 do profeta Daniel, versículos de 1 a 11 e de 20 a 23. Então vamos lá. Leiam também o capítulo 10. Vai lá. Profeta Daniel, do 11 até quanto? Aqui tá no livro tá 1:11, depois capítulo 20, versículo 23. 11? Não, capítulo 9, versículo de 1 a 11 e de 20 a 23. É o capítulo 9, Jefferson. Entendeu? Capítulo 9. Aí a gente vai ler do verso 1 ao 11 e o 20 e o 23. 20 a 23 também. Certo. Então, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Agora 20 a 23. Estando eu ainda falando e orando,
e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Leio também o capítulo 10. Inclusive o versículo 1 do capítulo 11. Vamos ver se dá para ler, né? Esse capítulo 10 e o versículo 1 do capítulo 11. Isso é importante, viu, irmão? Para a gente ter o contexto aí do livro. Contexto não, né? A palavra que o livro que está se baseando, irmão, para trazer esse tema para nós, né? A oração e o mundo invisível. Então vamos lá. Vocês viram importante ali naquele capítulo 9 que a gente leu? Vocês perceberam que Daniel estava orando, confessando o pecado de quem? Dele, né? Ele estava confessando o pecado de todo o povo de Israel. E ele se incluindo também, sendo que se a gente lê a vida de Daniel, Daniel foi um servo sempre fiel ao Senhor. Ele foi levado cativo pela Babilônia, ainda jovem, sei lá, 14, 15, 16 anos, talvez até mais novo, não sei. Ele foi levado cativo. E lá ele sempre demonstrou fidelidade nas coisas do Senhor. Mas naquele momento lá, no capítulo 9, a gente vê ele confessando e se colocando entre aqueles que transgrediram, né, os mandamentos do Senhor como o povo de Israel. E ele confessando o pecado, né, e orando e, e, e rogando a Deus, né, por misericórdia e tudo mais pelo povo de Israel. E a gente viu ali também o anjo Gabriel vindo, né, trazer a resposta para Daniel. E a gente vê ali que ele disse que veio no momento em que Daniel começou a oração, ele já saiu para vir, né, falar com Daniel. Né? Então a gente viu ali a oração e o mundo invisível, porque a gente está falando ali do anjo Gabriel, né, que ele é um desses, né, dessas criaturas, criação de Deus, que faz parte desse mundo invisível, que é um anjo, né? Então vamos continuar aqui a leitura, agora no capítulo 10 de Daniel. Vamos lá. No ano terceiro de Ciro, rei de Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram.
Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança do homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu senhor, por que me confortaste? E disse: Sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Agora o 11, verso 1. Próximo, Ariel. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Pronto. Desejo meditar um pouco nestas duas orações do profeta Daniel. Certamente não se trata de algo extraordinário encontrarmos Daniel orando, pois era característico daquele homem de Deus ser encontrado frequentemente em oração. No capítulo 2, quando o rei teve um sonho e ninguém podia revelá-lo, Daniel orou e pediu a seus amigos para orarem com ele pelo mesmo propósito, para que o Deus do céu lhe concedesse conhecer esse segredo. Quando a resposta veio, ele não saiu correndo para contar ao rei, mas antes parou e agradeceu ao Senhor. No capítulo 6, quando o rei foi persuadido a assinar um decreto criado e elaborado pelos inimigos de Daniel, para que qualquer que fizesse qualquer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, pelo período de 30 dias, fosse lançado na cova dos leões. Daniel foi para sua casa e,
pondo-se de joelhos, orava 3 vezes ao dia. Porém, note que há algo mais naquele capítulo. Ali diz, como também antes costumava fazer, Daniel 6:10. Ele não se alterou com aquele decreto. Ele não alterou o seu modo de vida. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, como também antes costumava fazer. Ele era um homem de oração, e onde quer que fosse encontrar, e onde quer que fosse, encontre um homem de Deus, e onde quer que você encontre um homem de Deus, desculpa, né? Fazendo a leitura aqui. E onde quer que você encontre um homem de Deus, você encontrará um homem de oração. Então, no capítulo 9, Daniel começa a orar. Era o ano 1º de Dário, filho de Assuero. Daniel 9:1. O que o levou a orar nessa ocasião foi o fato de ele haver descoberto que os filhos de Israel iriam permanecer no cativeiro na Babilônia por 70 anos. Ele sabia que os 70 anos estavam para terminar. Ele cria naquilo que Deus dissera por meio de seu profeta Jeremias. E esperava que o povo retornasse para a terra quando os anos se completassem. Sendo um homem de fé, um homem de oração e um homem do livro, gosto de pensar nele não como um profeta, mas como um estudioso da profecia. Ele põe-se a orar. Isso aqui é importante, viu, meus irmãos? A gente, né, pegar esse exemplo aí de fé, né, desse santo, né, de Deus, o Daniel, né? O profeta Daniel. A gente vê o livro está destacando, né? Esse livreto está destacando a oração, né? Você vê que ele já tinha o costume de orar, era um homem de oração, e ele orava 3 vezes no dia. E quando o rei, né, estabelece aquele decreto ali, que foi escrito, redigido, escrito, pelos inimigos de Daniel, porque os inimigos de Daniel sabiam que Daniel tinha esse, né, costume de estar sempre orando. Eles fazem esse decreto e pedem para o rei colocar esse decreto. Daniel não muda, né, a atitude dele. Tipo assim, se Daniel orasse só uma vez por dia, aí como saiu o decreto, né, muitos cristãos podem pensar assim, então saiu o decreto, agora que eu vou orar mais ainda para poder confrontar ou alguma coisa dessa. Mas não é esse não é o pensamento, né? O pensamento aqui é que Daniel, sendo um homem de oração, ele não se abalou pelas circunstâncias exteriores, né, que poderiam vir, mas manteve a firmeza dele, que já era de costume. Então, digamos assim, pensa assim, né? Se Daniel orasse só uma vez por dia, todo dia ele orasse uma vez por dia, né? E o rei desse o decreto, como foi dado, ele ia continuar orando uma vez por dia, como ele era costume. Se Daniel orasse 5 vezes no dia, né? E o rei tivesse estabelecido o decreto, ele ia continuar orando 5 vezes por dia. Ele não ia aumentar para 10, né? Ou não ia, entendeu? Se ele orava uma vez por dia, então agora eu vou orar 3, porque o rei, não. Ele já fazia isso. Ele apenas manteve vamos dizer assim, a perseverança dele, né? O exercício dele, vamos dizer assim, de fé, de orar 3 vezes por dia, independente das circunstâncias externas. Então, isso fala muito para a gente, né? Não é uma questão de mostrar religiosidade, né? O rei decretou aquilo ali, então agora eu vou orar mais para poder mostrar que, né, eu sou, né, eu sou fervoroso, eu sou espiritual. Não, ele não tinha essa necessidade de estar mostrando isso. Ele já é um homem,
de fé, um homem de oração. Ele apenas manteve. Porque ele estava fazendo aquilo não para o rei da Babilônia. Ele fazia aquilo para o Senhor, para Deus dele, né? O Jeová. Então, não é as circunstâncias externas que vão determinar, né, nesse sentido, né? Claro, se você já tem aqui o seu coração dedicado a Deus, buscando ter uma vida, vamos dizer assim, de piedade nas coisas do Senhor. E quando eu falo vida de piedade, então aí entra o que? Aí a oração e a leitura da palavra, se ocupar com as coisas do Senhor, né? Esses exercícios aí. E você vê até que Daniel, ele não era só um homem de oração, você vê que era um homem estudioso, tanto que o irmão coloca aí, né? Que ele prefere até chamar Daniel de, lá no finalzinho do que quando a gente lê na parte que a gente concluiu de ler, ele gosta de chamar Daniel não de um profeta ali, ó. Sendo um homem de fé, um homem de oração e um homem do livro, meus irmãos, os escritos do Antigo Testamento que ele tinha, né, que é a Bíblia, a palavra de Deus que ele tem, né, naquela época lá, que são os escritos lá dos profetas, Jeremias, Isaías, os profetas que veio antes dele, né? Então, ó, sendo um homem de fé, um homem de oração e um homem do livro, gosto de pensar nele não como um profeta, mas como um estudioso da profecia. Então, você vê que são coisas que estão juntas. Daniel é um homem de oração e Daniel é um homem de leitura da palavra. Ele estudava, ele se dedicava àquilo ali. E por isso, né, Deus então revelava a Daniel, ou revelou a Daniel e deu a ele o entendimento, né, daquelas profecias que foram escritas ali para Israel. Mesmo ele estando longe, e no cativeiro, né, longe lá da terra de Israel, de Jerusalém, né, do templo, tudo estava, né, destruído ali, e o povo estava espalhado, mas ele se mantinha fiel. Então, a gente percebe essas coisas aí, a gente toma isso aí como assim, um exemplo de fé. Não é um exemplo assim, dizer assim, vamos fazer igual a Daniel, então agora eu vou orar todo dia, 3 vezes ao dia. Porque Daniel orava 3 vezes por dia, então também vou orar 3 vezes por dia. Não é isso. O exemplo de fé é a fé de Daniel em se manter firme naquilo que ele tinha como um exercício dele de fé. O exercício de estar se ocupando com as coisas do Senhor. Então, o exercício de um outro irmão, né, pode ser de uma outra forma diferente, né? O período de oração dele, ou a quantidade de tempo que ele vai dedicar à oração, pode ser diferente da de Daniel. O tempo que ele vai se dedicar de estudo, de leitura da palavra, o momento, a hora, pode ser diferente do de Daniel. Mas, né, a firmeza de Daniel na fé e o propósito dele, aí isso a gente pode tomar, né, como exemplo para nós também. E nós termos essa mesma firmeza, essa mesma fé, né, de não sermos abalados, não sermos desanimados pelas circunstâncias deste mundo. E nem, como a gente está lendo aí, né, desse livro aí, do mundo invisível, né, os ataques, né, do inimigo, que tenta nos afastar de Deus, que tenta fazer com que a gente fique desanimado das coisas do Senhor. Então, a gente não, né, tenha esse exemplo aí de fé de Daniel, para que a gente também caminhe nessa mesma firmeza, né, cada um nos seus exercícios, na sua caminhada de fé com Deus, com o Senhor Jesus. Então, a gente vai tendo essa mesma firmeza aí. É muito importante isso aí. Esses momentos aí, né, com o Daniel, né? Algum irmão quiser também comentar alguma coisa, tiver algum ponto que queira falar, ou alguma dúvida também das irmãs. Por enquanto aqui está tudo tranquilo, né? No livro aí, já começou muito bem, né? Esse livro.
Os irmãos perceberam, as irmãs, né, principalmente a irmã Elaine, né, que sugeriu até esse livro, vocês perceberam ali, né, nos capítulos que estão sendo usados como base para a leitura aí desse livreto, né, a oração e também a movimentação no mundo invisível por conta da oração de Daniel, né, por conta da oração. Então, às vezes a gente ora e acha que não está tendo nenhuma, vamos dizer assim, efeito, né? A gente, às vezes, ora, né, e pensa que está ficando só ali, né? Entre nós e Deus ali e tal, mas é o que a gente está lendo aí, a gente está vendo na palavra de Deus que, né, a oração, né, ela move, ela tem uma ação no mundo invisível, também no mundo espiritual. É por isso que, né, tanto aí, né, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, né, na atual dispensação da igreja, a oração, né, ela é, né, vamos dizer assim, um dos 4 pilares, vamos dizer assim, da ocupação daquilo que a Assembleia deve estar se ocupando, que estou falando aqui de Atos 2:42, que é perseverar na doutrina dos apóstolos, né, no partimento do pão, na oração e na comunhão. Os irmãos falam que são os 4 pilares que, vamos dizer assim, sustentam a Assembleia. O que é que a Assembleia deve estar se ocupando? Então, você vê que a oração é uma desses pilares, vamos dizer assim, né, em que a Assembleia se ocupa. Por quê? Porque tem uma importância grande, né, para nós aqui no mundo natural, que a gente consegue enxergar, ver, pegar, então, como também no mundo invisível aí, né, nas coisas aí, vamos dizer assim, celestiais. Continuando a leitura, o irmão está tranquilo aí, irmãos? Vou continuar a leitura então, tá bom? Vamos lá. Quando os anos designados haviam chegado ao fim, Deus levantou a Ciro, um homem justo do Oriente, cujo nome foi revelado 175 anos antes de seu nascimento, em Isaías 44, 28 e 45, até o capítulo 45, versículo 1. Então, esse rei Ciro aí, né, ele foi usado por Deus para emitir o decreto que, vamos dizer assim, liberou, né, os judeus ali, que estavam cativos, de voltar para a terra de Israel para reerguer lá o templo, reerguer os muros. Isso a gente lê em Neemias e Esdras, né? No livro de Neemias e Esdras conta essa história aí. Então, esse rei Ciro aí, usado por Deus, a gente vê que foi falado dele, né, 175 anos antes, através do profeta aí, Isaías. Então, para a missão de enviar o povo de volta à sua terra. Deus não somente levantou a este homem, Ciro, mas levantou também a Daniel no tempo apropriado para confessar os pecados do povo como sendo seus. Em Isaías 59:16, lemos: E vi que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Penso que a única falha de um santo do Antigo Testamento, que é registrada no Novo Testamento, está em Romanos 11:2. Elias fala a Deus contra Israel. Era certamente algo contrário ao pensamento de Deus que alguém fizesse intercessão contra o seu povo. Após Elias haver orado assim, foi-lhe dito que ungisse a Eliseu para ser o seu sucessor.
pecamos. Este homem, Daniel, foi levantado para rogar pelo povo de Deus. Você verá algo semelhante em homens como Samuel, Davi e muitos outros que rogaram a Deus por seu povo. Qual era a condição daquele povo? Será que Daniel ignorava o fracasso do povo, que havia trazido sobre si os juízos governamentais de Deus? De modo algum. Ele buscava com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Daniel 9:3. Para Daniel, não se tratava de um exercício superficial. Não era apenas uma identificação fingida com o povo de Deus. Ele sentia seu fracasso como sendo de si próprio, e isso o levou à humilhação, em saco e cinzas, em oração e súplica, oração contínua. Ele dizia: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E note as palavras do versículo seguinte: pecamos e não eles pecaram. Ele fala: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel 9, verso 4 ao 5. Ele identifica-se plenamente com todo o povo. Seguindo. Se havia alguém entre os cativos na Babilônia que pudesse ser achado livre de culpa, esse alguém era Daniel, um homem que fora levado para lá, mas não por alguma falta que tivesse cometido. Ele fora levado cativo e viver ali para Deus. Gosto de pensar nele como alguém que levou uma vida de devoção desde a sua juventude até a velhice. Ele era um homem fiel. Ele propôs em seu coração que não se contaminaria. Não se tratava de algo exterior. Era seu propósito de coração. Daniel, capítulo 1, verso 8. Ele desejava agradar a Deus, sendo um judeu fiel. Ele viu em Babilônia coisas que o contaminariam e manteve-se afastado delas para a glória de Deus. Ele tinha base nas Escrituras para fazer o que fez. Possamos nós, queridos jovens, ter um propósito de coração em buscar de Deus graça para mantermos longe de nós tudo aquilo que poderia nos contaminar. Importante isso, irmãos, ó. Possamos nós, queridos jovens e os velhos também. Eu já me colocando aqui também, os velhos também. Essa palavra é para os jovens, os velhos também. Então, como é importante essa, vamos dizer assim, esse exemplo aí de fé de Daniel, que ele vendo coisas que poderiam contaminar ele manteve-se afastado. Será que a gente não vê neste mundo coisas que podem nos contaminar? Será que a gente vê, né, quando a gente, no nosso local de trabalho, coisas que podem contaminar, na escola, na universidade, né, no dia a dia aí no mundo, na televisão, na internet, né, e tanto outros lugares e coisas que esse mundo oferece para a gente. Né? Será que a gente não vê algumas coisas que podem nos contaminar? Eu creio que sim, né? Todos nós temos esse, vamos dizer assim,
esse discernimento que Deus vai nos dando, à medida que nós vamos aprendendo e conhecendo da palavra do Senhor, palavra de Deus, e Ele vai nos dando esse discernimento, esse entendimento e essa compreensão de ver coisas neste mundo que podem nos contaminar. Tem coisas que não vão nos contaminar, né? Porque são as coisas do mundo que estão aí e que a gente também está no mundo que nós estamos vivendo. Mas tem coisas que vão contaminar, né? Então, a gente tem que estar nesse espírito aí, como Daniel, de leitura da palavra, oração, porque aí Deus vai nos dando esse entendimento e dá a cada um, né, de acordo com o seu exercício, vai dando a cada um ali a compreensão. Então, muitas vezes, a de um irmão, de uma irmã, é de um determinado nível, a de outro é de outro nível, a de um é de uma medida, a de outro é de outra, né? Então, nisso também nós temos que caminhar, né, olhando para nós mesmos, e não para o nosso irmão, para estar apontando e se comparando, né? Não, é cada um julgando a si mesmo, um julgamento próprio, e buscando, né, não se contaminar com as coisas que existem aí fora neste mundo. Então, Babilônia, a gente sabe que é uma figura aí, né, do mundo, assim como o Egito também lá, né, quando o povo de Israel estava preso lá no Egito, e o Senhor libertou eles, né, também uma figura do mundo, né, e a Babilônia aí também. E aí a gente vê Daniel, né, sabendo que tinha coisas que o contaminariam, manteve-se afastado dela para a glória de Deus. Não tem jeito, irmãos e irmãs. Só há uma maneira de você não se contaminar. É se afastando. É separação. É por isso que chama de santidade. E sermos santos. Porque santidade fala de separação. Separação do mal. Então, só tem essa maneira. Não tem uma outra maneira. Não tem como você achar que pode, vamos dizer assim, ter um jeito de estar próximo, estar perto, ter vamos dizer assim, um envolvimento em parte e, ao mesmo tempo, se manter distante. Não existe isso, né? Não existe. Ou quando identifica o mal, ou você se afasta, vai para longe, deixa. Ou se você ficar perto, vai ser contaminado. Não tem jeito. E a contaminação, muitas vezes, meus irmãos, vem também através de somente ouvir. De somente ouvir. Vem através de ver, vem também através de ouvir. Não somente através de conviver e fazer a mesma coisa. Vem também através do ouvir, do ver e do ouvir. Né? Em Coríntios fala que as más conversações corrompem. As más conversações corrompem, né, o ouvinte. Os bons costumes. Isso. Obrigado, Isaac. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que é que está falando aí? Você vai ser contaminado por somente ouvir, meus irmãos. Você está ali numa conversa, está ouvindo. Se você percebe que aquela conversa não é uma conversa, vamos dizer assim, edificante, não é uma conversa que vai lhe dar, né, um conhecimento, um entendimento das coisas do Senhor, ou mesmo se, vamos dizer assim, se for das coisas do mundo, se não é uma conversa que vai gerar em você algo
né, vamos dizer assim, um proceder eticamente e moralmente bom, né, aquilo vai contaminar. Vai contaminar. A gente acha que não, pensar, fica colocando no coração muita questão de amizade, né, aquela coisa, e a gente às vezes não quer até deixar uma determinada amizade, só por causa da amizade, e coloca o amor na frente, esquece da verdade que vem primeiro. E muitas vezes uma amizade está vindo com conversas que contamina o bom costume. Contamina. Então, às vezes é melhor você perder aquela amizade ou deixar ela bem longe, né, do que você ser contaminado, né, por aquelas conversas. E o seu bom costume ser corrompido, ou seja, se tornar um mau costume. E isso em termos de moral, que são as coisas moralmente, né, que todo cristão deve procurar ter uma vida moral de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma coisa que acontece muito. As más conversações corrompeu os costumes, tá bom? Então, veja como é importante, né, essas coisas aí, e que está sendo colocado aí, e um bom exemplo para nós, né, através da vida de Daniel. A gente lembra, né, ele falou ali dos jovens, nós, queridos jovens, porque Daniel tomou esse propósito, que eu já tinha falado no início, né, tomou esse propósito de se contaminar, ele era apenas um jovenzinho que tinha sido tirado, levado cativo à Babilônia. E se Daniel tivesse muita idade, eu acho que ele deveria ter uns 17 anos, se fosse muito, eu estou dizendo muito, que eu acho que até ele tinha até menos que isso. Então, por isso que ele está falando ali, possamos nós, queridos jovens, porque Daniel é um exemplo para os jovens, né, de fidelidade e de estando ali, né, cativo ali na Babilônia, ou seja, uma figura do mundo, estando ali no mundo, ele, né, vamos dizer assim, identificar as coisas que poderiam contaminar ele e ele manter-se afastado. Né? Manter-se afastado. Então, é exemplo, primeiro para o jovem, porque está falando de um jovem aí, né? Mas é exemplo também para nós, que já estamos com a idade um pouquinho avançada, um pouquinho, né, mais maduros, vamos dizer assim. Vamos continuar a leitura aqui. Algum irmão quer comentar mais alguma coisa? Sei que tem irmãos jovens aí, mas sei também que tem muito velho aí, viu? Tudo caladinho, tudo mais, mas eu tô ligado aí. Vamos lá. Jefferson já se entregou logo, aí. A irmã Jeane Maria levantou a mão aqui. Pois não, irmã Jeane? Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmão, quando se trata do ambiente de trabalho, olha, eu sou auxiliar de serviços gerais. Então, eu arrumo as salas, né? Sou responsável pela copa. E ouço muito absurdo, né? Conversa aqui, sinceramente, muita coisa feia. É Sodoma e Gomorra, tá bem ali, bem assim. Estou brincando, mas assim, é bem pesado o ambiente. Mas já tem um tempo, né? Uns anos que eu trabalho lá. Quando eu entrei lá, eu era do mundo, né? Fazia parte do mundo deles. Mas tem 7 anos que eu me converti e de lá para cá as coisas só pioram. Eles, assim, alguns respeitam, né? A minha pessoa, né? O fato de eu ser serva do Senhor, mas outros não. Fala coisa absurda só para, sabe? Só para me atingir, para, sabe, me tirar do eixo, me tirar a paz. Então,
eu estou limpando uma sala, aí começa, se a pessoa começa a falar coisas assim, eu não quero ouvir, até coisa obscena mesmo, né? Eu não posso sair, deixar de limpar a sala e sair, né? Eu não posso, né? Agora eu faço o possível para não absorver isso aí, né? Para não absorver essas coisas que eles falam. Mas é uma situação, assim, complicada para mim, porque eu não posso dizer, fulano, para com isso, ok? Porque eles não param. Então, eu ouço, né? Tem ocasião que eu ouço, mas assim, sabe? Só fico no pensamento, entregar ao Senhor e às vezes fico fazendo oração no pensamento mesmo, mas não tem como eu, assim, não deixar de ouvir, mas separar sim. Eu não tenho amigos nenhum lá, só colega de trabalho, sabe? Assim, para amizade para fora, assim, mesmo que a pessoa seja legal, não professa a mesma fé que eu, então eu não posso trazer para minha vida como amigo. É isso, irmão. Tá bom, irmão. Você tem que realmente, né, orar, pedir a direção do Senhor nessas coisas. Que a gente está no mundo, né? É como eu falei, está no mundo. E tem coisas que a gente que vão passar na nossa frente, na nossa visão, e só se a gente não for cego para não ver, né? Mas uma coisa é passar, você ver, outra coisa é você olhar. Tem coisas que vão chegar no nosso ouvido e a gente vai ouvir. Mas uma coisa é você chegou no nosso ouvido, a gente ouviu, porque a gente não é surdo, só se a gente fosse surdo, né? Aí a gente não ia ouvir. Mas uma coisa é você chegar no seu ouvido, você ouvir, porque você não é, nós não somos surdos, e outra coisa é a gente parar para escutar. É diferente, são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu citei o versículo, né, as más conversações corrompem os bons costumes, está falando de você parar e conversar sobre aquilo, ou seja, você está conversando com alguém e a pessoa está falando e você está escutando, né? Então, entenda assim, a senhora está fazendo seu trabalho ali no ambiente de trabalho, eu também trabalho em ambiente de indústria, com muito peão, né, e no meio de peão tem muita conversa de baixo nível moral, realmente, mas eu estou lá no trabalho, eu vou fazer o quê? Vou sair do mundo? Não, o Senhor nos deixou aqui no mundo. Agora, a partir do momento que eu vou escutar ou participar da conversa, aí já estou errando, né? Já estou me expondo à contaminação. Então, é nesse sentido aí, tá bom? Então, acho que a senhora tem que realmente, a senhora faz certo, né? Tá orando, tá em um espírito de oração, e se isso estiver incomodando muito, muito ainda, isso, coloca diante do Senhor, pede a Ele. A gente percebe aí, como foi falado, né, que alguns respeitam, outros não. A gente está lendo aí, né, sobre a oração e o mundo invisível. E você lembra que eu falei no início que às vezes para a gente falar desse mundo invisível, por a gente não enxergar, muitas vezes a gente passa batido achando que não existe, né? Então, muitas dessas pessoas que a senhora diz aí que não respeitam, sabendo que a senhora é cristã, e falam já para poder, como é que chama, incomodar mesmo, qual o espírito que está por trás dela fazendo aquilo? Né? Com certeza não são do Senhor. Com certeza não é um anjo do Senhor que está ali guiando ela para fazer aquilo. Incomodar uma serva do Senhor. Então, se não é do Senhor, só pode ser de Satanás. Então, muitas pessoas são influenciadas por Satanás para, vamos dizer assim, incomodar, atacar, tirar a paz do cristão, tentar tirar a paz do cristão, tentar tirar a comunhão dele com o Senhor, fazendo ele pecar. Muitas pessoas são assim usadas para isso. Então a gente não vê, a gente não
não tem essa visão desse mundo invisível, mas nós temos a oração, né? E a gente viu aí, né? Se a gente ora e se coloca diante de Deus isso, com certeza, né, vai haver uma ação, né, nesse mundo invisível aí do Senhor para, vamos dizer assim, combater esse mal aí, que a gente, no caso, a gente não tem essa capacidade física de estar combatendo, vendo, nem mesmo vendo, mas, né, o Senhor tem essa capacidade através dos seus anjos, dos seus ministros, né, que são seres, né, ministradores, que vão e fazem aquilo que o Senhor pede, manda. A gente vê isso lá em Hebreus. Então, como a gente está vendo aí, nesse livreto que a gente está lendo, a oração é a nossa arma, vamos dizer assim, depois de a gente vestir toda a armadura, né, como tem lá em Efésios 6, a gente veste toda a armadura de Deus, aí chega lá no final, diz o quê? Para a gente orar. E aí, oração, né, a gente vestir a armadura e depois se colocar de joelhos. Não é para vestir a armadura e se colocar em posição de ataque, não é para lutar, como os guerreiros fazem, não. O guerreiro cristão é diferente, ele veste toda a armadura e se coloca de joelho, né, para resistir aos ataques do inimigo. Então, é a armadura de Deus e a oração. Tá certo, irmão. Inclusive, assim, tem algumas pessoas que santinha do pau oco, né? Porque, assim, essas pessoas mais antigas me conheceu, né, na época do mundo, agora, né, aí a santinha do pau oco, porque quando começa, quando eu não estou trabalhando, estou na hora do almoço, assim, eu tenho, né, eu posso sair, eu estou na hora do almoço, aí quando começa a falar, eu saio, aí fica, santinha do pau oco, sei o quê, mas eu não ligo, não. Eu prefiro ser chamada Santinha do Palco do que estar lá ouvindo as besteiras deles. Obrigada, viu, irmão? Um ponto também, irmãos, a pensar sobre esse assunto, é aquele versículo que diz: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas ele não para aí, né? Ele vai dar mais uma mensagem: antes condenai-a. Então, essa é uma forma também de santidade, de separação. Como já foi bem falado, né? A gente está no mundo, Paulo mesmo falou: como é que eu vou sair daqui? Então a gente vai estar andando aí, tem devassos, tem ladrões, tem todo mundo que está aí. E Paulo falou: não tem como eu me separar dessas pessoas, né? O irmão que andar desordenadamente, aí sim, deixa, a gente vai se afastar, não vai ter contato com ele. Mas com o mundo não. Com o mundo não tem como a gente sair deles. E não devemos mesmo sair deles. Ou como é que pega uma luz e coloca debaixo da mesa, uma lamparina debaixo da mesa? Ela tem que estar no velador, ela tem que estar na parte mais alta para poder clarear. Então, para a gente não confundir qual é a nossa missão, o nosso tempo aqui. Na realidade, é ser luz, é ser sal da terra, é ser luz. Então, não posso fugir disso daí. Agora, eu preciso estar como protegido, né? É a palavra, é a oração, como a irmã já falou que faz, e ao mesmo tempo não me comunicar, seguir o que o Senhor disse: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Então, além de não participar, eu preciso de mais uma ação. Então, não é só essa ação. Preciso de mais uma, que é condenar. Condenar como? Para mim mesmo. Porque eu posso cair, como o irmão Wesley já falou, eu posso me contaminar. Por isso que o Senhor lavou os pés dos discípulos, para nos ensinar isso, que a gente vai contaminar mesmo, vai se empoeirar mesmo, e então precisa estar lavando os pés. Então não tem jeito, ao ouvir alguma coisa, mesmo a gente condenando, mesmo acontecendo, a carne ainda está em nós, e ela é sutil, e isso no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, aquilo dali ainda pode te contaminar, ou mostrar a contaminação. Então é necessário a lavagem, é necessária a água, a palavra, porque contaminar não vai ter jeito, vai se contaminar mesmo, vai pegar os carrapichos, mas tem que fazer a limpeza. Então essa é uma obra que o Espírito Santo com certeza faz,
e usando a palavra, falando direto ao seu coração, ou usando algum irmão para fazer isso, ou durante uma reunião, mas isso vai estar acontecendo. É um trabalho que não para, é constante até o último dia, até o dia que sairmos daqui. Mas, além disso, é importante também um cuidado, né, para não haver, como é que se diz, um exagero, entendeu? E as pessoas... Tem um versículo, acho que é em Provérbios também, que fala que se você repreender um sábio, você ganha ele, e algo bom. Mas se você repreender um tolo, ele vai te odiar. É mais ou menos assim, se você repreende um sábio, ele vai te amar. Se você repreender um tolo, ele vai te odiar. Então é um cuidado que a gente deve ter, não sei se é o caso da irmã, mas acontece muito com a gente no trabalho, principalmente quando a gente está na verdade, fundamentado na verdade, e já conhece as pessoas há algum tempo, então a gente fica querendo corrigir, a gente fica querendo, né, mostrar a luz de qualquer modo, e não deixar que a luz seja vista. A gente que quer impor a luz, não estou falando que é o caso da irmã, novamente, mas aproveitei o ensejo, porque isso acontece muito, certamente acontece comigo, e é importante a gente entender que eu não tenho que impor a luz a ninguém. A luz ela vai estar no alto, ela vai ser vista de qualquer modo, não tem jeito. Agora, não que eu tente impor isso, porque eu posso criar nas pessoas uma repulsa, as pessoas passam a me odiar, e não por conta da luz que há na palavra, mas sim por conta do meu comportamento, porque às vezes eu estou muito incisível, eu mudei muito depois que saí do mundão, e aí eu quero mostrar para todo mundo, e aí eu posso deixar a carne fazer isso e não o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fizer isso, eu não estou dizendo que não vai ter perseguição, pode mesmo sem ainda ter perseguição, mas certamente o resultado é diferente de quando eu tento fazer isso. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Depois de uma grande libertação, e num local que já conhece as pessoas há algum tempo, a gente terminar ficando muito chato, e as pessoas passam a não suportar mais o nosso comportamento, e não realmente... Então, um conselho, que não estou falando que é o caso da irmã, mas acontece comigo e pode acontecer com qualquer outro irmão, é a gente ter sabedoria, muita sabedoria com esse relacionamento, com esse dia a dia. Porque se eu olhar para a luz do sol ao meio-dia, eu não consigo olhar. Os olhos vão doer. Então, mas tem um horário que a gente consegue ainda olhar ali para o sol. É mais ou menos isso. Então, a gente é com muito cuidado, sendo guiado pelo Senhor, porque é muito armadilhado, né? O mundo está cheio de armadilha, a nossa carne também é cheia de armadilhas. Às vezes a gente acha que está agindo corretamente por conta das nossas intenções ou do que aprendemos no passado, e pode ser que não. Então, por isso também que é importante nos julgarmos, é um julgamento diário. Tudo que fez, tudo que falou, como reagiu, como condenou a obra infrutuosa das trevas, além de não se comunicar, como condenou. Foi a forma correta de condenar aquilo, ou exagerei, ou era para ficar só comigo no meu coração e eu externei para que todos ouvissem? É importante esse julgamento próprio diariamente, a cada atitude, para que a gente dê lugar para o Espírito Santo fazer esse trabalho também de lavar, né, aos nossos pés. Irmão, o que o senhor está falando agora é importante, porque no início eu era exatamente assim como o senhor falou. Eu queria, sabe, que todo mundo se convertesse. Sabe, aquela coisa bem... Mas eu conversando com os irmãos aqui da Assembleia e tudo, aí os irmãos me aconselharam: irmã, se a senhora for... foi exatamente como o senhor está falando agora. As pessoas não, vai sentir raiva, não vai querer saber do Senhor, não vai querer, sabe? Aí eu fui amadurecendo essas coisas, e hoje em dia eu não faço mais, sabe? Mas assim, eu me calo, eh, fico orando, né? Eu e o Senhor, assim, né? Em silêncio. Eu realmente mudei, mas no início
Pense numa crente que queria converter todo mundo. Quando vinha falar besteira, eu já mandava uma passagem da Bíblia. Aí, mas não é assim não que vive não, nesse mundo, né, tão insano, e a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem momento de oração, momento de, sabe, a comunhão com o Senhor para saber lidar com essas coisas. Muito obrigada, irmão. Esse livreto aí, muito bom, esse estudo, muito bom. Ele ensina muita coisa. Irmão Jefferson, bote lá no versículo que o irmão Isaac citou de novo aí em Efésios. Isaac falou uma coisa importante, né, do condenar, que Isaac falou assim, não é condenar a pessoa lá, mas é condenar aquilo em você mesmo, né, que você está chegando até você. Clique aí para ver as outras versões, o que é que fala aí, mas antes condenai-as, como é que está nas outras versões? Antes condenai-as, vai mais para baixo aí, Isaac, Jefferson. Aí, ó, na tradução brasileira está assim, ó, e não tenhais sociedade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Então, quando você fala assim, reprovai-as, aí a coisa fica mais nossa, né? Não é a gente chegar e o outro. Porque a pessoa é do mundo, está no mundo, não creu no Senhor Jesus Cristo ainda. É um pagão, né? Então, a gente não somos nós que vai estar condenando ou fazendo alguma coisa com as pessoas. Como o irmão Isaac falou, né? Esse condenar-as aí é nesse sentido de a gente reprovar aquilo que está chegando até nós, pode estar chegando através do nosso ouvido, ou da nossa vista, né? E a gente reprovar, já no nosso coração, reprovar aquilo. Né? E não ter sociedade, que é ter essa associação, não participar. Né? Não participar. Então... Um exemplo prático, Wesley, por exemplo, uma pessoa conta uma piada e o cristão fica dando risada, né? Isso. Ele não está cumprindo esse versículo, né? Aí vai se contaminar mesmo e contaminar a consciência também de um outro irmão que esteja perto. Então ainda tem esse problema. Exato. E hoje eu estava pensando numa coisa que a gente conversou até na segunda, não sei se você se lembra, que a gente falou sobre o estandarte, lembra? O estandarte e tal, Sim. que a gente ficou procurando a tradução. E hoje eu estava pensando exatamente nisso, né? Isso, claro, né? O pensamento aqui, vamos dizer assim, eu fazendo o meu julgamento próprio, né? Não estou pensando para os irmãos, estou pensando assim, estou trazendo porque o assunto está aqui, coisa, mas estou pensando em mim mesmo, né? Está trazendo esse julgamento para mim, né? Que nós, como cristãos, e eu estou falando isso porque eu erro muito nisso, né? Nós, como cristãos, nós temos que, vamos dizer assim, levantar o nosso estandarte, que é exatamente isso que o irmão Isaac trouxe também com relação à luz. A luz não pode ser colocada debaixo da cama, debaixo da mesa, escondida. Tem que ser colocada lá no velador. E, então, eu penso que, eu estava pensando nisso hoje, que a gente pode, né, a gente tem que levantar o nosso estandarte ou colocar a nossa luz no velador, no sentido de que, se a gente chega em algum lugar, a gente é novo, por exemplo, chegou num ambiente de trabalho novo, né? A gente tem que levantar o nosso estandarte, ou botar a nossa luz ali no velador, vamos dizer assim, e deixar claro para todos que você é cristão. Né? Eu sou cristão. Né? Então, não quer dizer que você vai ficar acusando as pessoas, incomodando, né? Como o meu Isaac falou aí, que você vai trazer até gerar uma inimizade, uma reprovação, um ódio das pessoas por você e tudo mais. Não é isso. O cristão não está aqui para fazer essas coisas. Né? E como é que então depois ele vai poder estar perto para falar do evangelho? Se a pessoa não quer nem chegar em você porque sente inimizade, né? Então, é no sentido de você coloca o seu estandarte, ou coloca a sua luz no velador, no sentido de que, já deixando claro para todo mundo que você é cristão, né? Já muitos vão evitar
vamos dizer assim, incomodar vocês com esse tipo, uma piada, uma conversa que não é boa, atitudes que você sabe que a pessoa, como cristão, você reprova. Muitos já vão deixar de fazer. Agora, claro, vai continuar existindo esses que vão fazer para incomodar mesmo. Né? E como eu falei aqui. E aí, né, a gente tem que ter essa tranquilidade, não é ir brigar com a pessoa, não é ir querer impor as coisas do Senhor para a pessoa, mas é ter a tranquilidade, né, de entregar nas mãos do Senhor, né, e não entrar em contenda, nem outro tipo de coisa, nem condenar, nem essas coisas outras, entregar na mão do Senhor, né, e deixar que o Senhor, né, haja. Mesmo porque nesse livreto que a gente está lendo aí, a gente viu, existe um mundo invisível e a gente está aprendendo aí, né, que às vezes essa pessoa que está querendo te tirar a paz, te incomodar, te provocar, né, não é só ela que está ali fazendo aquilo. Né? Ela está sendo influenciada e, né, a oração, orando por ela e colocando as coisas na mão de Deus, vai ajudar a, vamos dizer assim, resistir a esse ataque do inimigo. Né? Quer ver, Wesley, bem rapidinho também, uma exposição. Fora de contexto, você chega num ambiente novo desse, né, e você já chega falando para as pessoas, sem ninguém ter te perguntado, sem ser no momento de apresentação, olha, eu sou crente, hein? Eu sou cristão. Quem te perguntou nada, meu amigo? Eu quero saber de sua vida, o problema é seu. Então, não é isso. Deixe que as suas atitudes manifestem essa luz. A sua conduta manifeste. Isso você vai ganhar muito mais fácil as pessoas assim do que você chegando de uma forma mecânica, de uma forma religiosa, e com a Bíblia grande debaixo de um braço e falando, olha, eu sou crente, eu sou... Não. Com as suas atitudes, as pessoas vão perceber isso e elas mesmas vão falar, vão começar a comentar umas com as outras, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, deve ser crente, deve ser cristão, porque não xinga, não participa das nossas piadas, não gosta da obscenidade, da imoralidade, toda hora que a gente fala alguma coisa, ele de mansinho ali, ele se afasta e tal, entendeu? Ele vai saindo ali que você nem percebe, daqui a pouco ele não está mais no local. Então, essa pessoa aí deve ser cristã. Não tem... Aí alguém vai chegar para você, vai te interpelar. Você é cristão? Olha, aí sim. Agora é o que acontecia com os discípulos. Não foi o Senhor que chamou os discípulos de cristão. Foi as pessoas na Antioquia, se não me falha a memória, que falaram, eles são cristãos. Por que será? Porque se pareceu com Cristo. Então, que nós possamos, assim, irmãos, nos parecermos com o nosso Senhor e para que as pessoas nos chamem de cristão e não nós. Exatamente, Isaac. Isso aí. Vamos continuar aqui, né? Acho que já do horário, 9h40. A gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler só esse parágrafo e aí no próximo sábado a gente continua aí a partir de uma época de ruína, tá bom? Vou ler esse último parágrafo aí. Agora Daniel é um homem idoso, ele viveu em fidelidade e agora identifica-se com os pecados do povo e ora. A outra coisa acerca de sua oração em Daniel 9:7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Precisamos ter sempre em mente que Deus é justo. Ele nunca comete qualquer erro. Daniel toma toda a culpa para si próprio e para o seu povo. Note, mais uma vez, no versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Então, muito importante isso, meus irmãos, a gente entender que do Senhor, né, o Senhor é um Deus justo, reto, né, e do Senhor sempre vem o bem, né, para nós. Então, muitas vezes, quando a gente cai em algum problema, por conta de alguma coisa que a gente fez de errado, ou de algum caminho que a gente tomou que não é de acordo com a vontade do Senhor,
E a palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, isso ele também vai colher. E às vezes a gente está colhendo os resultados da nossa confusão de rosto, como o Daniel fala ali, que é do nosso erro, não é? Então, às vezes a gente está colhendo isso, a gente não pode chegar e colocar isso diante de Deus como se Deus tivesse deixando a gente estar nessa situação porque ele quis, porque tal, alguma coisa dessa. Como muitos pagãos gostam de dizer, né? Quando vê guerra, vê as coisas acontecendo aí no mundo de mal, aí e vê as crianças morrendo, as mulheres morrendo, os inocentes morrendo, os civis morrendo, aí eles vão dizer que Deus é esse que permite essas coisas, como, né? Tudo aquilo que está acontecendo, ele não tivesse nada a ver com aquilo. Não é o homem mau, né, nos seus caminhos maus, que está provocando aquilo. Né? E querendo jogar para Deus. Esse é o pagão, aquele que não quer saber das coisas de Deus e ainda quer acusar Deus. Mas nós não, irmãos. Nós conhecemos ao Deus verdadeiro e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente sabe que nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Senhor Jesus, ele nos amou de tal maneira, uma maneira inimaginável, tão grande. Então, e a gente sabe que dele não procede, né, nenhum mal assim que venha sobre nós para nos maltratar ou nos destruir, ou seja lá o que for, para nos causar dor, por simplesmente prazer de fazer isso. Pelo contrário, né? Até a palavra de Deus fala, acho que Isaías fala que o mal, né, ou o juízo, é uma obra estranha a Deus. Uma obra estranha. Né? E muitas vezes ele tem que fazer por conta da maldade do homem mesmo, né? Daquilo que o homem se propôs a fazer e a caminhar. Longe dele, longe de Deus e inimigo de Deus. Então é importante isso, viu, irmãos? A gente ter sempre isso no nosso coração, na nossa mente. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor, o Senhor Jesus? Quando irmos a Ele, a gente sempre reconhecer os nossos pecados, né? Reconhecer o mal que né, nós cometemos, né? E o mal que às vezes existe em nós ainda, através da carne, né? E que às vezes a gente dá vazão a esse mal, a essa carne, e não deixa ela no lugar de morte. Então, quando a gente faz isso, né, as coisas não vão muito bem. Então, a gente tem que reconhecer, e como fala lá em 1 João, capítulo 2, acho que é 2:1, é 1:9, se não me engano, né? Se confessarmos os nossos pecados a Deus, se confessarmos, temos que confessar. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, eu estava falando aqui, desliguei o microfone. Então, lá em João fala, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse é o nosso Deus. Ele é fiel e Ele é justo. Muito bem, né? Então, no sábado que vem, a gente continua aí de uma época de ruína da leitura desse livreto, A Oração e o Mundo Invisível. Né? Muito bom esse livreto, muito importante. A gente continua no sábado que vem a leitura, né, a partir desse ponto aí. Tá bom, irmãos? Vou parar aqui a gravação para a gente estar encerrando com a oração aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.